perguntam: o que vos induziu a entender ao nosso apelo? Por que Kardec faz essa observação de rodapé? É importante estarmos a nível político, social, histórico, geográfico, temporal, para entender o que vem aí, né, no meio dessa história toda. Então vem lá, ó. Ele diz que vim para vos instruir. Estás contrariado por vir até nós e por teres de responder as perguntas que desejamos fazer? E nós sabemos que esse capítulo 25 do Livro dos Médiuns nos permeia todas essas, né, essas nossas colocações, essas nossas orientações aqui. O capítulo das evocações. É a base teórica dessa prática aqui. E aí vai lá. Não. Desejo mesmo responder que tiverem por fim a vossa instrução. Então, ele não estava chateado por ter que responder. Ele não estava contrariado, né, a nada disso. E a gente vê no Livro dos Médiuns, na 269, lá pelo meio, quando se fala das considerações gerais, das evocações, e quando Kardec escreve que os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação, né? Lá no meio das colocações, quando fala que a chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós, que chamamos ele pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos, né? Aquela história, diga com quem andas, onde andas, como falas, que eu direi quem és, que há sempre em torno de nós espíritos, mas as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Mas, em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta para todos que queiram entrar. Então, todas essas evocações diretas, né, que nós estamos estudando, para evitar o máximo possível dessas questões de interferência. Mas pode suceder, diz lá no Livro dos Médiuns, que o espírito por quem se chama não esteja disposto a falar, ou não seja capaz de fazê-lo no sentido desejado. Então, quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade invocá-lo. E se ele pode vir, a resposta é: sim, estou aqui, que quereis de mim. Ele diz aqui, que vos induziu a atender, vim para vos instruir. É isso aí, Elsa, ele pode responder ou não. Mas me surpreende quando prontamente alguns evocados se apresentam de primeira vez, como se eles já estivessem prevenidos. E com efeito é mais ou menos isso. Porque de antemão, quando evocamos, já pensamos, já há uma preocupação antecipada, já há um preparo nosso para isso. Então, eles já são cutucados, né? E por isso também que se deve fazer a evocação, e isso, Elcio, conectamos. Devemos fazer a evocação em nome de Deus, porque queremos que a nossa recomendação seja tomada a sério e não levianamente. Diz lá na 271 do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Médiuns. Estou tão acostumada a falar do Livro dos Espíritos, né? E nós vamos ver que, ao ser perguntado depois a ele na 3, que provas poderemos ter da vossa identidade e como é possível saber que não foi um outro espírito que tomou o vosso nome, ele pergunta: qual seria a vantagem? Aí eles perguntam de novo: sabemos por experiência que muitas vezes os espíritos inferiores tomam nomes supostos. Eis porque vos fizemos essa pergunta. Responde Mehmet Halil. Eles tomam também os elementos de prova, mas o espírito que põe uma máscara também se revela pelas próprias palavras. Então, mais cedo ou mais tarde, ele será reconhecido. Sob que forma e em que lugar vos encontrais entre nós? Sob aquela que tem o nome de Mahet Heli,
perto de Hermance. Então, a médium Hermance Dufour estava lá, era responsável por toda essas respostas, né? Era através dela. Gostaria que nos desse um lugar especial? Sim, a cadeira vazia. Havia uma cadeira vaga que ninguém havia prestado atenção. Tendes uma lembrança nítida de vossa existência corpórea? Não a tenho ainda nítida, pois a morte me deixou sua perturbação. E nós sabemos disso, né? Que existe essa questão da perturbação espiritual. Nós sabemos que ao retornar ao mundo dos espíritos, os espíritos não recuperam rapidamente as suas lembranças. Há uma fase de calma, de reencontro consigo mesmo. Há uma fase ainda de perturbação. O que está acontecendo comigo? Né? Onde que eu estou? Então, há ainda esse momento que torna essa vida espírita um pouco ainda conturbada. Nós temos essas questões lá no Livro dos Espíritos, que uma vez os espíritos, as almas possuem o quê? Mais percepção ou não enquanto vivas? Sim, possuem mais ampla e até mais outras. Mas isso é de imediato. Isso acontece de forma imediata, e aí nós vamos vendo, né, na 237 do Livro dos Espíritos, essas colocações da percepção que vão junto com o estudo da morte, das relações além-túmulo, da fase da recordação da existência corporal. Na 304, esse espírito recorda a sua existência, sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como homem, lembra-se do que foi, né? A lembrança da existência apresenta o espírito de maneira completa, inesperada depois da morte, e aí dizem os espíritos para nós, não, ela lhe retorna pouco a pouco como alguma coisa que surge do nevoeiro, à medida que nela fixa sua atenção. Então, 304 e 305 do Livro dos Espíritos, né, são complementos teóricos, né, dessa situação. A 306 também diz que ele lembra-se das coisas em razão das consequências que ela tem sobre o seu estado como espírito, né? Pode se lembrar até de detalhe dos incidentes mais minuciosos, mas isso não tem utilidade. Se não tem utilidade, ele não o faz. Então, é uma memória seletiva, na verdade, após a morte. A não ser nos casos de uma perturbação muito maior, né, que é nos casos dos espíritos ficarem completamente atordoados com a própria morte. E aí a gente vê uns casos como o próprio André Luiz. Quanto tempo não durou aquela fase dele de perturbação? 8 anos no umbral, diante das suas dificuldades de compreensão, como também das suas dificuldades morais, né? Então a gente tem que ter essa visão e não ler só separadamente as perguntas do Livro dos Espíritos, e aí dando as conexões ou correlações que nos interessam. Cuidado com isso. Nós temos lá também na 163, se a alma pode deixar o corpo imediatamente consciência de si mesma. E consciência imediata não é bem o nome. Ela fica durante algum tempo em perturbação. E todos os espíritos experimentam no mesmo grau, mesma duração a perturbação? Não. Isso depende da elevação deles. Então isso é para nós vermos que em 1857, com essas inscrições, e em 58, com todos esses exemplos, os companheiros puderam ter essa visão clara do trabalho
que estava sendo feito e com quem estava sendo, né? Espera aí, deixa eu só responder aqui. Estou em estudo da revista Espírita. Companheiro lá do Celso, porque eles estão com dificuldade também de entrar. Bom, então nós vamos ver e que conforme vai se perguntando, né? E aí nós estamos já lá na 7, na 8. Sois feliz? Não, sou desgraçado. Estás errante ou reencarnado? Eu estou errante. Recordai-vos daquilo que foste na existência anterior a esta. Eu era um pobre na terra. Invejei as grandezas terrenas e subi para sofrer. Desculpe. Se puderes renascer na terra em condição, que condição escolherias na preferência? Obscura. Os deveres são menores. Olha só, hein? E lá na 12, que pensais agora da posição que ocupaste ultimamente na terra? Vaidade do nada. Olha, gente, que visão ampla, né? Diferente. Vaidade do nada. Quis conduzir os homens. Sabia eu conduzir-me a mim mesmo? Olha que autoavaliação, né? Como aumentou a percepção desse espírito ao desencarnado. Então, olha bem como é que é interessante a gente, Elcio, de humildade mesmo, né? Uma questão de humildade, de dar-se a mão à palmatória. Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada, é verdade? Não. 14. A opinião pública aprecia aquilo que fizeste pela civilização do Egito. Por isso vos coloco entre os grandes príncipes. Ficais satisfeitos com isso? Que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta o pó. Vedes com prazer os vossos descendentes seguindo o mesmo caminho e seus esforços vos interessam? Sim, porque eles têm por objetivo o bem comum. Então isso também, lá no Livro dos Espíritos, quando se fala das relações além-túmulo ou do retorno, na verdade, como se os espíritos ficam contentes quando deles nos lembramos, prelúdio da morte, eu não me lembro bem, com os espíritos, como eles vêm quando eles são homenageados, ou se eles se preocupam com as artes, com as coisas que estão acontecendo a nível cultural, ou com aquilo que eles deixaram na Terra, nós vamos vendo que apesar das percepções aumentarem, apesar da perturbação espiritual, apesar de uma visão mais ampla de como poderiam ter agido, ou como estão agindo aqui na Terra, os seus seguidores, os companheiros se veem assim, felizes, de certa forma. Feliz não é bem o termo, estava pensando num termo, se veem satisfeitos, né? De certa forma, quando vêm as obras continuadas, principalmente quando o bem é comum. Entretanto, sois acusados de atos de grande crueldade. Agora vos lamentai? Aí ele diz, eu os espio. E aí a gente está vendo que apesar dele ter feito grandes coisas para a humanidade lá, para o Egito, ele fez, vamos dizer assim, com atitudes, ou com instrumentos, ou com métodos bem assim duros, métodos bem cruéis. E não é porque ele tenha feito bem que isso vai ficar impune.
né? Mas ele diz que os espia. E aí a gente vai vendo lá na 990 do Livro dos Espíritos, né, quando se fala de arrependimento e expiação, que no estado espiritual pode ocorrer, no estado corporal e espiritual, esse arrependimento. Só acontece quando se compreende bem a diferença entre o bem e o mal. E a consequência do arrependimento no estado espiritual é o desejo de uma nova encarnação. E a consequência do arrependimento no estado corporal? Progredir desde a vida atual, para reparar as falhas. E que o homem perverso que não conheceu absolutamente suas faltas durante a vida, ele reconhece-as depois da morte? Sempre? Sim, ele sempre as reconhece, foi o caso dele. E aí nós vamos vendo a 994 do Livro dos Espíritos. Pois sente em si todo o mal que fez, ou de que foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar de seus sofrimentos, mas cedo ou tarde conhecerão a estrada errada que tomaram, reconhecerão a estrada errada que tomaram, e o arrependimento virá. É para esclarecer os que trabalham os bons espíritos e que podeis trabalhar vós mesmos. Então, no caso dele, né, é mais ou menos nesse nível. Nós vamos vendo aqui na 17. Vedes aqueles a quem mandaste massacrar? Sim. Temos vários casos desses no livro Céu e Inferno, né? E lá também quando fala dessa questão das leis, do Código Penal da Vida Futura, fala dessa questão do arrependimento, da expiação e da reparação, né? Como isso é importante para todos nós, espíritos, reconhecer o nosso erro. Que sentimento experimentam eles ao vosso respeito? Ódio e piedade. Desde que deixaste essa vida, só um minutinho. Água, tem que beber, né? Reviste o sultão Mahmud? Sim, em vão fugimos um do outro. Aquele lá, que eles falam aqui, né, que o sultão foi obrigado a reconhecer essa hereditariedade do Pachalato, do Egito, mas que ele depois foi amigo dele e depois tornou-se contra, em duas grandes guerras que acabou realizando. Então, não em vão fugimos, quer dizer, tentam fugir, mas estão presos pelas amarras, né, pelas amarras da sintonia, das débitos, né, dos débitos um com o outro, da lei de causa e efeito, não é verdade? E o sentimento é de aversão que um sente pelo outro. O Elcio está nos colocando que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos, é verdade. E lá no Livro dos Espíritos, na 996, pergunta Kardec: já que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como podem existir os que agravam sua situação e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? Não é esse o caso, desculpe, não é esse que eu queria. Essa expressão... não, o arrependimento sincero durante a vida, não. De acordo... Isso. A expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? 998. A expiação se efetua durante a existência corporal, através das provas às quais os espíritos se acham submetidos. E na vida espiritual, por isso que ele fala aqui que ele expia. Através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, essa questão do estado de inferioridade do espírito é uma questão
que nos traz preocupação, né? Uma grande preocupação, porque ela nos leva a avaliar a nossa própria imperfeição. A nossa própria imperfeição. Então, nós temos que estar atentos, que, como diz o Elcio, o espírito sofre, resumindo, quer no mundo corporal, quer no espiritual, como está aqui no livro dos Espíritos, a consequência das suas imperfeições. Continuando, ele é uma pergunta lá, né? Na 21, qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam depois da morte? Ele diz, a expiação é justa. E qual o maior obstáculo que tiveste de vencer para a realização de vossos planos progressistas? Eu reinava sobre escravos. Pensais que se o povo que tiveste de governar fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Ele diz, sim, a religião cristã eleva a alma. A maometana apenas fala a matéria. Gente, isso aqui é muito importante. Olha lá quando se diz religião cristã do Cristo, né? Quando se diz sobre a importância do Espiritismo, que é a religião cristã, né? Ratificando as falas de Cristo, quando se fala lá na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, se a religião, se a doutrina espírita será a religião do futuro, e os espíritos dizem para nós que não, mas será o futuro das religiões, porque o futuro das religiões é voltar à base cristã, né? E pergunto se há influência do espiritismo no progresso. E eles dizem que as ideias se transformam com o tempo e nunca subitamente, mas que o espiritismo pode contribuir para o progresso destruindo o materialismo, que é uma das chagas das sociedades. Então, lá na 799 do Livro dos Espíritos, nós vamos vendo que como a religião maometana, ela apenas fala para a matéria, quer dizer, é uma religião materialista, a religião cristã, que fala do bem ao próximo, que traz essas outras aberturas em nossos corações, ela agiria e age, né, como mudanças em nossas vidas. E aí se pergunta, quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Ele diz, não, eu considerava Deus maior. Que pensais agora dessa religião? Ela não forma os homens. Na vossa opinião, Maomé tinha missão divina? Sim, mas a desvirtuou. E aí a gente lembra lá no livro também dos Espíritos, quando se fala das missões e ocupações dos Espíritos, e quando se pergunta, né, falando dos Espíritos lá desencarnados, né, mas trazendo para nós, encarnados, que as funções que nós desempenhamos na ordem das coisas são permanentes para cada um, estão nas atribuições exclusivas de algumas classes, aí dizem os Espíritos que não, que todos devem percorrer os diferentes graus de escala para se aperfeiçoarem. Os Espíritos de ordem mais elevada, mas tendo que adquirir, eles têm ocupações, né, na eternidade. E as ocupações dos Espíritos são incessantes, pois o pensamento dos nós Espíritos está sempre ativo. E quando os Espíritos, né, vamos dizer assim, quando os Espíritos, eu queria falar que quando assim, os Espíritos que têm missões a cumprir lá no plano espiritual ou aqui na Terra, e aí dizem que ele pode ter num e do outro lado. E isso está na 568 do Livro dos Espíritos, que era onde eu queria chegar. E quando se pergunta, né, se os Espíritos, né, se eles, na verdade, podem
vamos dizer, deixar de executar, né, alguma coisa, se eles podem falir, e a gente sabe, né, que isso pode acontecer. Até Allan Kardec foi dito a ele que se ele não, né, um dedão mais um centímetro é ótimo, que se ele não tivesse condições de fazer a missão, que o outro já estaria pronto para fazê-lo, né? Então a gente vai vendo que os espíritos têm, todos nós temos uma missão, mas se nós falimos por nossa culpa, só se nós não formos um espírito superior. Então está lá, na 578. O espírito pode falir na sua missão por sua própria culpa? Sim, se não for um espírito superior. E quais são as consequências disso? Terá que recomeçar sua tarefa. Aí está a sua punição. Além disso, sofrerá as consequências do mal que tiver causado. Então isso está claro para nós também nas questões dos companheiros missionários religiosos, né, como Maomé, Moisés e outros. Todos nós temos uma programação, né, Elsa? Todos nós temos, todos nós planejamos, não é? Como aqui na 579. Mas se ele foi dado a ele uma missão importante como a Maomé, né? Deus não sabia se é uma coisa de interesse geral, se eles podem falir? Deus não sabe se seu general obterá vitória ou se será vencido? Ele o sabe. Ficai certos disso. E seus planos, quando são importantes, não repousam absolutamente sobre aqueles que devam abandonar sua obra pela metade. Toda a questão está para vós no conhecimento que Deus possui do futuro, mas que a vós não é dado. Então ele sabia das possibilidades de Maomé falir e desvirtuar, mas ele deu a chance àquele espírito. Você vê que depois a gente vai vendo aí vários outros trazendo as mesmas questões, até que Jesus reforçou tudo isso e a doutrina veio ratificar nos esclarecimentos mais tarde. Em que a desvirtuou? Ele quis reinar. Que pensar de Jesus? Este vinha de Deus. Como quer dizer? Este seguiu a tarefa. Na 29, na vossa opinião, quem fez mais felicidade, mais pela felicidade humana, Jesus ou Maomé? Por que perguntais? Qual o povo que foi regenerado por Maomé? A religião cristã saiu pura das mãos de Deus. A maometana é obra do homem. Isso é muito interessante quando ele traz essa visão dele como espírito, né? Credes que uma destas duas religiões esteja destinada a apagar-se da face da terra? O homem progride sempre, a melhor perdurará. Que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Credes que a escravidão da mulher seja conforme os desígnios de Deus? Então ele fala de poligamia, ele fala de escravidão. Não, a mulher é igual ao homem, de vez que o espírito não tem sexo. Olha como ele se instruiu na espiritualidade, como abriu, né, os horizontes. E isso a gente vê também na lei de igualdade, lá no livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher, na 817, que o homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem os mesmos direitos. E Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. E a inferioridade em alguns países é do domínio injusto e cruel que o homem adotou para com ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. É esse caso aqui que o livro dos Espíritos, na 818, nos esclarece tão bem. Agora o pessoal está conseguindo entrar, né? E lá mais adiante, quando perguntam a ele, né? E quanto à questão da poligamia, nós vamos ver na lei
lei de reprodução, na lei de reprodução, nós temos a clareza que o matrimônio, as relações entre um homem e uma mulher, né, não é casamento, né, é a união permanente de dois seres, é contrária à lei de Deus, é um progresso na marcha da humanidade. Está lá na 695 do Livro dos Espíritos. Então, poligamia, que não traz essa questão da união permanente de dois seres, é algo a ser discutido, né? E qual seria o efeito da abolição dentro do casamento sobre a sociedade humana? Retorno à vida dos animais. Então, outro tipo de relação é animalesca ainda. E aí Kardec, né, fala da união livre e fortuita do sexo, estado de natureza, que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra em todos os povos, embora em condições diversas. E que a abolição do casamento seria, portanto, retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo até de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Olha que interessante. E aí quando fala também, né, no Livro dos Espíritos da questão do celibato, da questão da indissolubilidade do casamento, como também no Evangelho, mas nós não vamos tocar nisso, porque nós vamos continuar aqui rapidinho essas falas do nosso companheiro Mehmet Ali. Gostaram? Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, apenas o embrutecem? Sim, é o destino do homem. Avilta-se quando escravizado. Podeis, da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos as causas da sua decadência moral? A corrupção dos costumes. E aí nós vamos ver aqui também no Livro dos Espíritos, quando fala de poligamia, na 700, a igualdade numérica mais ou menos existe entre os sexos, constitui indício da proporção segundo a qual devem se unir? Sim. Tudo tem um objetivo na natureza. E qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais de acordo com a lei da natureza? A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve estar fundamentado na afeição dos seres que se unem. E com a poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, na 701 do Livro dos Espíritos, responde a essa questão aqui elaborada para o nosso companheiro Pachá do Egito. A questão também da corrupção dos costumes, a gente vê lá na Lei de Sociedade, também no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos mostram para nós a importância da civilização, quase que eu me enrolo aqui, né? A importância, queridos amigos, bem-vindos, apesar de estarmos já quase no final do nosso estudo, para passarmos para a palestra do Centro Espírita Leon Denis sobre o Livro dos Médiuns. Estamos nesse horário de 6h15 às 7h15, todas as segundas-feiras, estudando o livro, a Revista Espírita, a grande obra de coletânea de artigos de observação do nosso querido Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, que deu origem ou foi reconhecida por ele como importante por analisar casos a ele enviados durante toda a sua pesquisa, toda a sua observação sobre a vida, né? Então, nós vamos ver lá na Lei de Sociedade, depois da Lei de Trabalho, deixa eu conseguir, vamos caminhar, é o capítulo que não está, Lei de Reprodução, quando Lei de Conservação e de Destruição, Lei de Progresso, e aí a gente vê a Lei de Sociedade no capítulo 7, que
nós precisamos, né? Nós precisamos dessa vida em sociedade para aprimoramento, né? E que qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento, inclusive dos laços de família, quer dizer, dos costumes dessas afeições. Seria uma recrudescência do egoísmo. Mas existe uma pergunta que se fala, e aí eu pensei que fosse na lei de sociedade, mas deve ser na lei de progresso, quando se pergunta sobre a marcha do progresso, sobre a questão, não do maior obstáculo, nem dos povos degenerados, mas da civilização. Achei. A civilização é um progresso, ou conforme alguns filósofos, uma decadência, progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização, condenar antes os que dela abusem, não a obra de Deus. Então, quando existem essas questões aqui colocadas a respeito da corrupção dos costumes, é o homem abusando da obra de Deus, né? Ele não cumprindo com aquilo que está previsto na lei. Por favor, não acessem esses sites dos companheiros que entram rapidamente só para destruir, né? Que nós possamos ter piedade, ter uma visão diferente e continuarmos o nosso trabalho. Então parece que ligais pouca importância aos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender tal indiferença por parte de um príncipe amigo do progresso. Que importa o passado, o presente não o substituiria. Mas poderias explicarmos mais claramente essa sua ideia? Sim. Era desnecessário relembrar ao egípcio degradado um passado muito brilhante, pois não o teria compreendido. Desdenhei aquilo que me parecia inútil. Eu não podia enganar-me? Os sacerdotes do Antigo Egito conheciam a doutrina espírita? Era a deles. Olha só. Recebiam manifestações? Sim. As manifestações recebidas pelos sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim. Este foi iniciado por aqueles. Fantástica essa revelação, né? A gente já sabia, né? Que os sacerdotes, que esses chamados profetas, sacerdotes, são espíritos que são colocados para a tarefa, né? Porque não é um só. Vários vêm formando aquela pleiade para vamos dizer, a implantação do trabalho. Por que então as manifestações recebidas por Moisés eram mais potentes que dos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar, enquanto os sacerdotes egípcios queriam ocultá-las. Pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse qualquer ligação com a dos indianos? Sim. Todas as religiões mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis, porque elas vêm da mesma fonte. Então, por isso que tem aquela história do espiritismo ser a religião do futuro. Na lei de progresso falam os espíritos para nós que será o futuro das religiões, porque está tudo lá, né? Está tudo lá dentro, né? Tanto que quando falo que a história nos mostra uma multidão de povos que após os abalos que os perturbados recaíram na barbárie, e cadê o progresso? Os espíritos dizem que tua casa se cair, tu a derrubas para construir uma nova mais sólida e mais cômoda. E que quando ele fala, né, da sorte futura das almas que animam essas raças, chegarão como todas as outras à perfeição. E os homens mais civilizados podem ter sido selvagens, ele diz que todos os somos, né? E que os povos são individualidades coletivas como os indivíduos. Passam pela infância e pela idade madura e pela decrepitude. Daí a gente entender a queda egípcia, né, gente? A queda egípcia. E aí nós vamos ver que mesmo com todas essas irregularidades, há um progresso regular e lento. Porque é a força das coisas, né? Há uma força na natureza, a força da lei divina, que leva a esse progresso maior. Então, quando se pergunta sobre as religiões,
nós temos que estudar, como estamos estudando aqui, às quintas-feiras, 6h15 às 7h15, o depois da morte. Nós já estudamos toda essa visão, né, das religiões, que Delim faz um resumo nesse livro, Depois da Morte, mostrando que todas saem da mesma fonte, mas que o homem a deturpa, né? A deturpa com o tempo, né? Destas duas religiões, isto é, dos egípcios e dos indianos, com a matriz, elas são irmãs. Como é que vós, que em vida eres tão pouco esclarecidos sobre esses assuntos, podeis agora responder com tanta profundeza? Outras existências me ensinaram. Então, a importância, né, da reencarnação, do aproveitamento das ideias. Então, no estado da erraticidade em que agora vos encontrais, tendes pleno conhecimento das vossas existências anteriores? Ele diz, sim, salvo da última. Olha que interessante. E isso a gente vê, né, lá no estudo da vida espírita, né? Quando se pergunta se o espírito se lembra dos detalhes, se ele vai, como a vida passada se desenha na sua memória, que tanto há um esforço, todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presentes. Quando mais desmaterializado, menos importância dá às coisas materiais. E ele se lembra do que é importante. E ele se lembra de todas as existências que o precederam, que acabara de deixar. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas pelo viajante. Quando as primeiras existências, aquelas que podem ser consideradas como a infância dos espíritos, eles se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, na 308 do Livro dos Espíritos, nós temos isso aí, claro, em teoria para todos nós. Nós vamos fechando o estudo, né? Para que o CELD entre no seu trabalho de transmissão. Na 45 até a 52 dessa mensagem, resumindo, né? Que espírita, hein? Que a gente tem essa mania, né? Só porque eu sou espírita, eu tenho que ser perfeito. Só porque o outro é espírita, não pode errar. Só porque o outro é padre, porque é pastor, porque... Não, nós somos remédio na casa. Temos que ter controle maior. Obrigação disso, mas erramos também, né? E aí é porque foste sacerdote naquele tempo que não nos pudeste falar do conhecimento das antigas religiões? Sim, mas não sou suficiente perfeito para poder tudo saber. Outros leem no passado como num livro aberto. E isso a gente viu aqui na 308 do Livro dos Espíritos. Todo o seu passado se desenrola diante dele como as etapas percorridas pelo viajante. Porém, nós o dissemos, absoluta de todos os seus atos. Lembra-se deles em razão da influência que exerceram sobre seu estado atual. Agora, os espíritos conservam a lembrança de algumas situações mais amplamente? Sim. Conservam aqueles que têm uma visão superior. Aqueles que, na verdade, já ampliaram a sua concepção moral. E aí eles perguntam sobre a questão das pirâmides, né? Aí ele diz, é muito tarde, quase 11 horas da noite que era, mas pedimos que tenhas a bondade de responder.
Não, é muito tarde. Hariam outras mais. Poderias fazer-nos o favor de responder em outra ocasião? Não me comprometo. Não obstante, nós vos agradecemos a benevolência com que nos respondeste das outras perguntas. Bem, eu voltarei. E ele voltou, e na semana que vem a nossa amiga Leila vai tratar dessa volta, né, dessa volta evocatória, não sei como falar para vocês. Quem quiser ir lendo, né, semana que vem, me remete a Halley. Segunda comunicação é novembro de 1858, né? E o estudo do Evangelho capítulo 3 e o item 13. Continuamos estudando, acompanhados pelo Livro dos Médiuns, capítulo 25. Pelo adiantado da hora, eu não vou nem pedir ninguém para fazer a prece, eu mesma vou fazer para o Celde entrar, tá? Diga ao Celde que eu estou fazendo a prece aí, só para ele ver. Põe aí, por favor, na área de texto. Prece de encerramento, Júnior, ou menina amigo. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as que nos fornece essa força para darmos continuidade aos nossos trabalhos de estudo dessa revista maravilhosa, que é a Revista dos Espíritos, no sentido do acompanhamento trazido por Allan Kardec. Que os amigos queridos aqui presentes continuem pelo estudo que a casa traz de Leon Denis e que nós possamos, como Grupo Espiritismo.net, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que esses exemplos desses espíritos evocados possam servir para a nossa melhoria íntima, reforçando nossa reflexão sobre os nossos atos do dia a dia. Agradecemos a participação de todos, principalmente dos nossos amigos Nina Nil e Júnior, ao nosso Elcio, que colaborou bastante na área de texto, com as suas reflexões e afirmativas, e a todos os outros presentes que estiveram aqui, com todo o nosso carinho, nosso amor, com todo o nosso respeito a esses espíritos de luz da falange de Caibar Schutter. Graças a Deus. Que assim possa ser.